Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista, mais uma vez aqui com você trazendo uma palavra deste dia para abençoar a sua alma, a sua família e fazendo com que você cresça em graça e em conhecimento. Hoje eu quero falar sobre orgulho. Nós sabemos que o orgulho tem a sua parte positiva, tem o seu lado positivo, que é quando você sente prazer por aquilo que faz, você se sente orgulhosa por uma realização, por uma conquista. Você se sente orgulhosa pela família que tem, por aquilo que você possui, sem isso prejudicar ninguém, sem se sentir e nem se colocar como melhor do que as outras pessoas, que é justamente o contrário do orgulho negativo. E para que nós possamos compreender melhor isso que eu estou querendo dizer, é importante lembrar que Deus, dentro de um pensamento cristão, seja mito ou não, Deus criou um ser angelical com extrema beleza. Ele possui uma beleza grandiosa. Esse anjo foi colocado em uma posição que só ele possuía aquela posição. Só ele exercia aquele ministério. Ele era o único da espécie. Deus também deu regalias para esse anjo, que segundo uma tradição diz que ele era o portador de luz. Ou seja, para onde ele fosse enviado, ou seja qual for a missão que ele realizasse, ele levava de certa forma luz por onde ele passava. Só que chegou um determinado momento que aquele anjo, que gostava de fazer aquilo, de realizar a sua função, aquilo foi enchendo o seu coração. E à medida que foi enchendo o seu coração, algumas coisas começaram a ser transformadas. Algo começou a ser modificado dentro dele. A sua visão de si mesmo, a sua percepção a respeito de si mesmo, a função que ele ocupava também, ele passou a enxergar, a sentir e a fazê-la de forma diferente. E à medida que aquilo foi crescendo, foi se avultando, também foi corrompendo, foi prejudicando aquele anjo. E aquele anjo chegou a um determinado estado que ele se achava o cara, a ponto de alguns usarem textos bíblicos dizendo o seguinte, que ele declarou: eis que eu estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e lá colocarei e me sentarei no meu trono. Então ele gostou demais do que fazia, se ensoberbeceu, não se firmou na verdade, como foi dito pelos apóstolos, repetindo a palavra de Jesus, ele não se firmou na verdade, indicando que em algum momento da sua trajetória ele vivia a verdade. Ele permanecia na verdade até um determinado momento em que a sua alma foi se corrompendo pela sua formosura, pela grandeza do seu comércio, por aquilo que ele realizava, o sucesso que ele obtinha da sua função, do seu avodar, do seu trabalho. E ele não se firmou na verdade, ele não se firmou naquilo que o Eterno lhe tinha colocado. Na posição que Deus o colocou, Deus o queria achar. Mas infelizmente, ele se tornou o pai da mentira. Quando Jesus afirma que ele não se firmou na verdade, antes ele perverteu o seu caminho, então ele criou um novo estilo de vida. E quando fala que ele não permaneceu na verdade, o que é que nos traz à memória isso? Nos traz à memória justamente aquele momento quando a serpente aparece no Éden, que é nada mais nada menos uma referência ao próprio anjo caído. E quando a gente fala de cair, nós podemos entender de duas formas. Cair da onde ele estava à terra, dos céus à terra, ou caiu da sua posição a uma posição inferior. E quando nós nos deparamos com aquela realidade do Éden, onde ele aparece como serpente, ele declara o seguinte: Eva,
é assim que Deus disse para que vocês não comessem? E Eva diz, não, de todas as árvores nós poderemos comer livremente, menos dessa, porque no dia que comermos dessa árvore, certamente morreremos. E aí, ele, a serpente, conhecendo a verdade, esse anjo caído, conhecendo a verdade, disse, certamente não morrerás. Ou seja, ele cai da sua posição de verdade. Ele conhece a verdade, mas ele elaborou, ele criou, lá no início, lá no Éden, ele se tornou o pai da mentira quando disse, certamente não morrerás. É tanto que ele vai dizer uma outra verdade. Dentro da mentira que ele cria, ele sustenta a mentira dele com a verdade, dizendo o seguinte, porque Deus sabe que no dia que deste fruto comerdes, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E foi justamente isso que lá no texto do capítulo 3 de Gênesis, Deus afirma, agora o homem se tornou como um de nós. Vamos tirá-lo, vamos expulsá-los aqui do Éden, para que ele não meta a mão no fruto da árvore da vida e coma dessa árvore e viva eternamente. Então ele não se firmou na verdade. Então quando ele profere mentira, fala daquilo que está dentro de si. Olha que coisa gigantesca de forte que é. Então quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, ou seja, daquilo que ele internalizou, desse orgulho, dessa soberba. Ou seja, vou colocar meu trono lá em cima, mas a verdade é que Deus quer que eu me mantenha aqui. Mas eu vou me manter aqui, eu vou ser o cara. E a partir daí ele acabou caindo da sua posição e se tornou o que nós chamamos hoje de Ra-Satã. E nós podemos tirar várias lições a respeito disso. Uma delas é que o texto sagrado afirma o seguinte, que o orgulho precede a queda e a soberba da vida, o tombo. Então, como já disse em um outro vídeo, volto ratificando dizendo o seguinte, que antes de qualquer pessoa cair, o orgulho se manifesta antes. Na verdade, é o orgulho que faz o caminho, que cria o caminho, que asfalta o caminho ao despenhadeiro de tais pessoas. Porque o orgulho é aquela pessoa que acha que é melhor do que os outros, que ela sabe mais do que os outros. Não no sentido de saber, mas no sentido de achar que ela não precisa daquele conhecimento. Ela desdenha dos outros. Ela se coloca sempre como um superior. Ela sempre acha que sabe de tudo. E quando é contrariada, ela não aceita, mesmo que aquilo seja verdade, mesmo que aquela contrariedade esteja expondo uma falha dela e dando a ela uma oportunidade de reavaliar o que está sendo feito e refazer, reconstruir e recomeçar, mudar essa situação, ela não aceita. Ela não dá o braço a torcer. E ela fica com raiva das pessoas naturalmente. Elas sempre estarão tentando mostrar quem são, sempre tentando estar por cima, nunca admitindo seus erros, nunca admitindo que de fato existe um orgulho pulsante ali. E é por isso que, infelizmente, quando o homem peca, o pecado, nada mais nada menos, é o orgulho se manifestando na vida de qualquer pessoa diante de Deus. É quando Deus diz não faça e eu faço. É quando Deus diz faça e eu não faço. É quando eu estou diante da luz e as trevas, mas eu escolho as trevas, apesar de ouvir o conselho divino dizendo vem para a luz, vem para a vida, mas eu escolho a morte. Isso é um orgulho. O orgulho é uma tentativa de cada ser humano tentar ser Deus. Porque Deus é conhecedor do bem e do mal. Só que Deus é conhecedor do bem e do mal de maneira separada. Ele sabe o que é bem e ele sabe o que é mal. Mas o orgulho do homem, com esse bem e mal misturado dentro deles, faz com que eles achem que estão fazendo a coisa certa quando estão fazendo a coisa errada. E muitos daqueles que estão fazendo a coisa certa relacionada a Deus, a sua palavra, é tido por essas pessoas orgulhosas que eles estão fazendo a coisa errada. É aquela questão que Isaías diz que ai daqueles que chamam mal de bem, a luz de trevas
e o amargo de doce. O orgulho, ele inverte os valores. O orgulho faz com que eu não valorize a minha família. O orgulho faz com que eu me enfie em um caminho de drogas, de chacotas. Faz com que eu tente viver a minha vida sempre no limite. Porque afinal de contas eu não preciso de ninguém, muito menos de Deus. Quando Deus, na sua eterna graça, viu que o homem tinha se desviado, tinha saído da sua posição, tinha se orgulhado, ousou ir além daquilo que Deus lhe tinha permitido, ou melhor, que tinha lhe aconselhado que não comer daquele fruto. Deus, na sequência, envia a sua voz, a sua palavra, para dizer: Adão, Adão, onde estás? Se alguém não nos apontar quem somos e aonde estamos, não teremos condições de voltar, porque o orgulho cega as nossas percepções. O orgulho de Adão e Eva fez com que eles cozessem folhas de figueira para tentarem cobrir a sua nudez. Mas aquelas folhas não foram suficientes. Aquilo não passou de subterfúgios. E quantas pessoas não estão buscando de subterfúgios para não se apresentarem a Deus? São alcoólatras, mas se escondem em uma razão ou outra. São adúlteros, mas sempre encontram desculpas para viverem daquela forma. Vivem na marginalidade e eles culpam A ou B porque estão ali. O que os motivam, ou que eles dizem que os motivam a estarem naquele lugar. Quando na verdade tudo isso encontra solução quando nós olhamos para Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus. E a voz de Deus hoje, combatendo o orgulho, diz o seguinte: aonde você está? Quem é você? Será que você é essa pessoa que você, de maneira atuante, ou seja, como um ator, como um representante, de maneira teatral, será que você é essa pessoa de fato? Será que você não está encobrindo, tentando cobrir uma falha sua, um pecado seu, um desvio seu? Saiba que a voz de Deus está dizendo: fulano, aonde você está? Fulano, aonde você está? E é importante nós sabermos aonde estamos e por que ali chegamos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é natural que nós façamos essa introspecção contra o orgulho, porque o orgulho vai tentar nos convencer a nos mantermos sempre escondidos da presença de Deus. Isso explica porque tantas pessoas negam a Deus, não querem nada com Deus, evitam estar com Deus, evitam qualquer relacionamento, ou qualquer proximidade, ou qualquer outra coisa que o aproxime de Deus. Onde estás, Adão? Mas Adão poderia ficar escondido. Adão poderia ter ficado lá, seja lá onde é que ele estivesse. Mas ele se apresenta e diz assim: Senhor, me escondi porque ouvi a tua voz e tive medo. Quando eu escolho o caminho errado por conta do meu orgulho, o medo é uma barreira entre eu e o Criador. Por quê? Porque o medo nos traz a memória que fizemos algo de errado, que fizemos algo contrário àquilo que nos foi ordenado fazer. E quando nós fazemos algo errado, é natural que venham as consequências. Mas Adão, ao fugir da voz de Deus, ao cozer folhas de figueira para cobrir sua nudez e se esconder, ele já estava no processo da consequência daquilo que ele mesmo produziu através da escolha errada. Através do orgulho agora sendo combatido por ele, ele precisa mais do que nunca dizer: eu tive medo e me escondi porque estava nu quando ouvi a tua voz. Só que o orgulho, ele vai sempre tentar predominar. Ele vai estar sempre tentando embutir na mente do homem que aquilo que ele faz sempre será culpa do outro.
E foi isso que aconteceu. O orgulho mais uma vez se manifesta e ele acusa Deus dizendo: a mulher que tu me deste, aquela linda mulher que tu tiraste do meu lado, que me presenteaste, aquela que eu disse que seria ossos dos meus ossos, ossos do meu osso, ou vice-versa, e carne da minha carne. Foi ela que me deu do fruto e eu comi. Ele não assumiu. O orgulhoso sempre vai tentar buscar culpados. Em vez de falar assim, não, verdade, eu errei. Eu me deixei levar. Eu me deixei me convencer. Na verdade, eu só queria receber um apoio de alguém para fazer essa coisa errada. Mas não, o orgulho não permite essa reflexão. O orgulho vai fazer com que você olhe ao lado e diga assim, sabe por quê? Eu estou assim por causa da sociedade. Sabe por que eu estou assim? Por causa dos meus pais. Sabe por que eu estou assim? Porque meu patrão fez isso. Sabe por quê? Nós vamos estar sempre buscando, estaremos sempre buscando essas desculpas. A bem da verdade, existem coisas que realmente a culpa é do outro. Eu não estou tirando essa hipótese. Mas estou trazendo à memória que o orgulho, ele vai estar sempre tentando fazer com que apontemos alguém. E foi justamente isso que aconteceu. A mulher que tu me deste. Por que fizeste isto, Eva? Perguntou Deus a Eva, e ela disse, a serpente me enganou. A serpente me disse uma inverdade. A serpente me induziu ao erro. Mas no fundo, eu desejei o fruto. Ela poderia ter dito isso. Não, meu Senhor, a serpente me enganou, mas eu fui culpada. Eu fui lá, meti a mão no fruto, eu sabia que era proibido. Mas naquele momento que a serpente, esse anjo caído, me enganou, eu cedi porque eu quis. E como Deus não tinha como dialogar com a serpente, começou então a decretar algo que seria verdadeiro na vida da raça humana. Porém, inimizade entre ti e a descendente da mulher. Você, serpente, irá morder o calcanhar dos seus descendentes, mas o descendente da mulher pisará a tua cabeça. Deus está dizendo, o teu orgulho me tirou do jardim. Ou melhor, o teu orgulho tira a raça humana do jardim. Você contaminou a humanidade de orgulho. Mas não tem problema não. Haverá um desses homens que nascerá. Você vai tentar induzi-lo ao erro, mas ele não vai ceder. E quando ele não ceder, a tua cabeça será esmagada, não pelos pés deles, mas por os pés daquele que ele induzir, que ele convencer à humildade, ao reconhecimento que a pessoa é pecador, que precisa da graça, que precisa de uma oportunidade e recebe essa oportunidade para viver de acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos que esse descendente é Mashiach, é o Senhor Yeshua, é o Senhor Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo. E quando Jesus faz 30 anos, ele aparece no cenário. Talvez a idade que Adão tivesse quando fora criado. E quando ele se enche do Espírito Santo naquele momento do batismo lá com Euronã, com João, o Espírito conduz ao deserto. E ao chegar no deserto, ele faz um jejum de 40 dias e nesses 40 dias o Senhor tem fome. E é nesse momento que Satã se apresenta, cheio de orgulho, porque ele teve sucesso em cima e sobre todos os homens. Não teve um único homem cujo qual não tenha sido inoculado com o seu veneno. Claro que Deus foi curando esses homens, mas Jesus foi diferente. Ali estava o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, lá no deserto com fome. Semelhante a Adão e Eva lá diante daquela árvore do conhecimento do bem e do mal e desejando comer. Jesus agora sente fome. E a árvore do conhecimento do bem e do mal mais uma vez é posta diante de mais um ser humano.
E a proposta do orgulhoso, do Rassatã, é: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia naquele momento se sentir afrontado no seu ego, porque afinal de contas ele sabia que era filho de Deus. Ele poderia orgulhosamente dizer: então vou te provar que eu sou filho de Deus, e vou pegar essas pedras de qualquer outra rocha aqui e transformá-la não em pão, mas em padaria. Mas Jesus não. Jesus sabia da perspectiva daquele anjo caído, daquele acusador, a qual tinha acusado todos os homens até aquele momento. Ele achou que Jesus, como ser humano, iria cair, mas Jesus disse: não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de todo comando, de toda palavra, de toda ordem, de tudo aquilo que o Eterno determinar através da sua boca. Disso viverá o homem. Ou seja, o que você tem para me oferecer não é o suficiente diante daquilo que Deus me ofereceu. Ele me ofereceu a vida eterna e você só está me oferecendo pedra. Você não tem nem ousadia de chegar para mim e falar assim: está aqui pão, come. Porque a gente só pode dar aquilo que temos. Como Rassatã não tinha pão, ele oferece pedra. Como Rassatã naquele momento entre Adão e Eva não tinha vida para oferecer, ele oferece a morte, dizendo para ele: certamente não morrerás, coma. Bom, Jesus mais uma vez é tentado pelo inimigo e chega assim: olha, você conhece bem a palavra de Deus, você está bem alimentado, você está dando ouvido à palavra de Deus, coisa que Adão e Eva não fizeram. Ele coloca no lugar muito alto, lá no pináculo do templo, e fala assim: Yeshua, lança-te daqui abaixo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque está escrito também que Deus daria ordem aos seus anjos para que o seu justo, o seu servo, não tropeçasse em pedra. Se joga. Está escrito. Então você não quer cumprir a palavra de Deus, e está aí mais uma oportunidade de você cumpri-la. Mas Jesus conhecia o intento daquele anjo orgulhoso, cheio de vaidade prepotente. E Jesus, creio eu, olhando nos olhos daquele anjo, que caía. Quando não é que é caído, que estava aquele. Ali ele estava caindo em um precipício sem volta. E ele fala assim: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nossa, não tentarás ao Senhor teu Deus. E foi justamente isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva pagaram para ver se morreriam ou não. Eles tentaram a Deus e a mentira ficou introjetada neles. Então o que estava ali na intenção de Rassatã, aquele anjo orgulhoso, não era que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele, mas era para que ele obedecesse ao comando de Rassatã. E ele disse não. Disse Jesus, melhor dizendo, disse Jesus: não, eu não posso tentar ao meu Senhor, como fizeram lá no Éden. Jesus então é levado acima do cosmo aqui, ou melhor, acima desse planeta, e através dessa elevação, Rassatã mostra-lhe todos os reinos, sua glória, suas riquezas e tudo que a Bíblia não menciona. E o orgulhoso, insistente, achando que agora ele vai acabar com o Senhor Jesus, mostrando todas aquelas riquezas, todas aquelas glórias, disse assim: olha, tudo isto te darei. E para que eu te dê tudo isso, tá vendo como é bonito? É só você se prostrar. É só você se ajoelhar e me adorar. E Jesus disse: não. Vai-te, Satanás, porque está escrito que só o Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Que palavra brilhante! Então, a única forma de nós vencermos o orgulho é fazendo a vontade de Deus. Já que o orgulho precede a queda, obedecer a palavra de Deus é nada mais nada menos do que o asfaltar o caminho estreito em direção ao reino celestial. Fique com esta palavra.
Não escolha ser orgulhoso. Seja humilde, reconheça o seu pecado, a sua dependência de Deus, reconheça que você precisa voltar para Jesus, reconheça que você precisa abandonar o pecado, reconheça que você não é quem você pensa ser. Ou você está ao lado desse anjo caído, caído com ele, ou você estará ao lado de Jesus, de pé, ao lado dele. Gostou? Se não é inscrito, se inscreva. Se foi relevante, dê o seu like e compartilhe. Shalom, Vrahá, paz e bênção. Fui.